dá para seguir uma cartilha de bom gestor e realmente, tipo, se manter ali, mesmo não sendo muito, mas só na cartilhinha e, sei lá, às vezes dando migué na prática? Eu acho que dá pra enganar, né? Não Dá, sei por né? quanto tempo, não sei quantas pessoas, mas eu acho que dá pra enganar. Se isso é sustentável, se isso vai gerar resultados, se isso vai desenvolver um time de alta performance, já são outros 500. Agora, cartilhas eu acho muito complicado nos dias de hoje, principalmente quando a gente pensa em remodelar os ambientes corporativos, em ressignificar as relações de trabalho, em repactuar os papéis, né? Quando a gente pensa numa mudança do nome de chefe para gestor, para líder, isso já obviamente é só uma nomenclatura, mas nomenclaturas importam. Sim. Não resolve, obviamente, a questão, mas vai mostrando que existe um lugar diferente. Então, ser chefe é uma cartilha muito diferente do que liderar. Então, assim, eu não acho que tem um passo a passo. Se tivesse um passo a passo, inclusive, eu não tinha trabalho. Mas eu acho que tem algumas premissas, acho que tem algumas práticas que podem ser adotadas que vão ajudar. Mas eu acho muito difícil você achar uma teoria ou um checklist da liderança perfeita, porque se você está liderando pessoas, está liderando, a gente falou isso um pouco na outra temporada, você está liderando universos, e as pessoas são integrais, então não tem como. Muitas vezes eu estou fazendo um trabalho de competências por uma empresa bem grande que trabalha com combustível e tal. E aí a gente está começando pela da alta liderança. E aí tem lá um lance de compreender as motivações, necessidades, desejos de cada uma das pessoas que você lidera. Porque é a partir dessa interpretação individualizada que você vai conseguir adaptar ou no mínimo, modelar a sua liderança a tirar o melhor de cada uma dessas pessoas. E elas são diferentes entre si. E às vezes você é um líder de líderes. Então você precisa conseguir criar o seu caso. Então você precisa conseguir fazer um trabalho ainda mais profundo em diferentes camadas e ainda liderar mais pelo exemplo. E ainda estabelecer um ambiente mais seguro. Enfim, a responsabilidade só aumenta. Mas aí a gente fala disso ao longo do papo. Mas aí, uma coisa que você falou é de tipo, você vai entender cada um para ver como é que você vai liderar. Então, para você entende que o líder tem que se adaptar às necessidades ou ele, às vezes, já tem um perfil ali seu, próprio, de liderança, que os liderados vão se adaptar a ele? Como que você vê isso? Acho que no mundo ideal, as lideranças se adaptariam, acho que dentro também de um universo de autenticidade, no sentido que você tem que ser pessoas diferentes. Acho que é você usar estratégias diferentes, de abordagens diferentes ou adequadas para conseguir gerir e desenvolver pessoas. Agora, o que acontece muito é o contrário. As pessoas terem que se adaptar a uma liderança. Por isso que, como a gente já disse aqui outras vezes, as pessoas se demitem muito mais de líderes do que de trabalhos em si. Tem uma fala do autor que eu gosto muito, acho que é o que eu mais gosto sobre liderança, que ele fala, que é o Simon Sinek, que ele fala sobre... Ele conta o exemplo do exército americano no Afeganistão, e aí de que o cara tinha uma GoPro e ficou filmando tudo, ele vai lá, resgata, ele tem uma patente superior, resgata alguém, dá um beijo no cara, fala, vai ficar bem, vai resgatar outra pessoa e tal. E aí ele fala assim, olha, eu percebi que líderes, que eu achei que primeiro essas pessoas eram melhores e elas eram atraídas por um serviço nobre como militar, mas que na verdade essas pessoas que são líderes se sacrificam pelas pessoas que lideram, e não as pessoas que lideram se sacrificam. Que são lideradas que se sacrificam pelo líder. Claro que a palavra sacrificar é muito forte, mas acho que dá para entender um pouco a imagem do que a gente está falando. E isso tem a ver com o ambiente que se cria, né? Um ambiente que seja propício também para que as pessoas sejam autênticas. Porque também, como é que eu vou ser autêntico? Vou te falar as minhas motivações, vou te falar o que para mim é valor, o que não é valor. Se esse é puta do ambiente escroto. Então, enfim, acho que tem uma questão de adaptabilidade da liderança cada vez mais necessária. E até isso que você falou lembra muito que também a gente já comentou, mas que tem rolado muito nas empresas, que é passar a chamar, por exemplo, de facilitador, porque é o seu papel facilitar o ambiente que a pessoa vai trabalhar e tal. Mas voltando um pouco da minha primeira pergunta, quando eu falei da cartilha, a segunda parte da pergunta era... Bom, a primeira foi, dá para seguir uma cartilha. A segunda era, e se você segue uma cartilha, você pode aprender pelo hábito de seguir ali as boas normas do que dizem que é ser um bom gestor? Você acha que isso é possível ou é uma coisa meio intrínseca mesmo ali da pessoa, tipo de personalidade até? De você já ter, porque fala muito, né, de ter o espírito de liderança. Será que todo mundo tem? Dá pra ser aprendido, né? Cara, o que eu mais vejo, você que é mãe, talvez você até veja isso mais do que eu, que todo mundo vira e fala assim, nossa,
Meu filho é muito líder. Sim, Nossa, sim. você não E tem acha noção. o máximo, né? Ele acha incrível, ele Não, lidera... E aí é engraçado que aí na classe da criança todos são líderes na perspectiva do pai, isso, né? Não, meu filho é muito líder, ele que conduz as brincadeiras, ele que pega e decide, fala com os amiguinhos. Eu falo, gente, mas é igual a reencarnação, todo mundo era faraó. É a mesma coisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão confundindo carisma com liderança, vocês estão confundindo quem fala mais alto com liderança, vocês estão confundindo várias coisas com liderança. Então, assim, claro, há pessoas que têm mais facilidade para lidar com pessoas. Eu não acho que isso significa necessariamente liderança, que numa posição de liderança, essa habilidade é muito valorizada. Numa função de RH, essa é uma habilidade que faz todo sentido. Mas eu não sei se eu acredito, tipo, a pessoa é um líder nato. Afinal de contas, o que é um líder nato? Entende? Tá liderando quem? Em qual contexto? Para quê? Porque a liderança tem muito a ver com o ambiente também que você está inserido, ou o ambiente que você cria. Então, sim, eu acho que dá pra. Acho que deve ser desenvolvido, porque no final das contas, não se desenvolve necessariamente a capacidade de liderar. Isso é ilusório, isso é abstrato. Se desenvolvem várias habilidades ou olhares para usar em favor da liderança. Influência, empatia, segurança psicológica, escutativa. E a gente pode enumerar várias coisas, mas na visão de negócio, porque também a gente fala de liderança por pessoas, mas existe uma questão de liderança do negócio. A tríade básica de quando você fala de desenvolvimento de liderança, a tríade clássica é a liderança de si, do negócio e dos outros, né? Se eu não tiver, teoricamente, essas três perspectivas, eu vou ter dificuldade em desempenhar minha atividade como liderança. Mas eu acho que dá para aprender, e eu acho que o hábito, sim, de uma maneira intencional, faz com que você mude padrões de comportamento. Agora, é o hábito pelo hábito, é genuíno, é com vontade, aí... Porque você não tá olhando o propósito, teoricamente, né? Você tá, né? Se você fica nessa cartilinha ali de tipo, o bom gestor faz isso, faz aquilo. Talvez você esteja olhando muito o processo em si de liderança e não o propósito a que você está servindo, né? Isso, a gente fala disso algumas vezes, é usar a liderança como fim, não como meio. Então, eu quero liderar, então eu quero ser líder, então eu vou seguir uma cartilha, vou seguir esses passos de carreira para chegar nessa posição. E muitas das pessoas fazem isso só porque elas querem ganhar mais. Sim, né? É verdade. Porque muitas vezes a maneira de crescer numa empresa é ser uma liderança, e aí eu topo, porque me chamam, ou eu almejo isso por ganhar mais. Tem várias pessoas que têm tesão em pessoas e vão fazer isso. Ou descobrem também essa habilidade a partir de uma liderança. Tem uma frase também do Simon que eu gosto muito, que eu já falei, eu acho, em outro episódio, que é: todo mundo pode ser líder, mas nem todo mundo deveria ser. Que eu acho que é uma reflexão muito importante. Sim. Porque qualquer um pode se alçar uma posição de liderança. Agora, se você deveria, ou se você queria ser, e aí eu sempre falo com as lideranças que eu tô, cara, se o seu tesão não é facilitar, alçar pessoas, possibilitar que pessoas possam ser mais, fazer diferente, se desenvolver, não for o que fala, caralho, que animal... Não é só sobre você, né? É muito menos sobre você, né? É muito mais sobre os outros, o que você permite para os outros. Então, quanto melhor a sua liderança, menos você aparece. Invisível, vamos colocar dessa né? maneira. Uma boa liderança. Né? A liderança é o que acontece quando não tô aqui, né? Acontece na minha ausência. Então, eu acho que tem uma reflexão de quando a pessoa assume a liderança. Uma vez eu conversei com um CEO de uma grande empresa, gigante, siderurgia. E aí ele falou assim: quando eu assumi a liderança, eu quis descobrir, me perguntaram que tipo de líder que eu queria ser. Ou seja, eu vou ser orientado a quê? Resultado, a pessoa, o negócio e tal. E acho que essa reflexão vale para todo mundo que assume uma liderança. Que tipo de líder você quer ser? Que legado que você quer deixar? Mas aí uma pergunta, de novo, meio parecida com a outra. Quando você vai fazer essa reflexão, né? Tipo, que tipo de líder eu quero ser? Ela tem que ter também uma conexão com o que a empresa tem como norte, né? Sei lá, se é uma empresa que é uma cultura também muito voltada a pessoas, ou uma empresa que, sei lá, é mais voltada a dados e tal, você também tem que se adaptar um pouco, ou não? Eu vou meter o Caetano aqui, vou falar que sim e não, tá? Porque eu conheço empresas que têm uma cultura baixa astral, que não tem um ambiente tão legal, e aí você chega ali naquela lado daquela pessoa e a parada é incrível, e o contrário também é verdadeiro. É claro que existe um alinhamento do que é o objetivo estratégico, do que é esperado como entrega,
do que, enfim, do business, né? Do que gera grana. Uhum. Acho que agora a forma de fazer isso Tá. vai... É independente. Ela vai acabar... Eu posso ter a cartilha, posso ter a política, posso ter o modelo de competências, posso ter o espírito da liderança, posso ter chamar o que eu quiser. Mas aí, no final das contas, quem for trabalhar no comando e controle vai trabalhar assim, quem for criar um ambiente mais de autonomia vai ficar assim. É claro que isso depende da liderança dessa liderança. Uhum. Então, existe, de fato, uma cascata vertical de como a liderança lá em cima se comporta. Isso vai influenciar, com certeza. Mas eu não sei, assim, se é de fato uma adaptação. Eu acho que você estar orientado ao resultado da empresa é uma máxima. Afinal de contas, essa empresa está aqui para dar dinheiro. Agora, como é que você vai fazer isso acontecer? Né? Eu acho que vai ficar muito o estilo de cada pessoa. Aonde você vai chegar é uma coisa, como você vai chegar é outra, né? Isso.